Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui hoje gravando para vocês a aula 4, uma aula sobre compostos orgânicos oxigenados, certo? Eu dividi essa aula com uma apresentação de slides, né, para falar sobre o tema e depois alguns exercícios. Vamos lá? Bom, é importante para a gente em química orgânica entender o que é um grupo funcional, né? Grupo funcional é um arranjo específico de átomos que me permitem caracterizar uma função orgânica. Então, eu tenho lá um grupinho de átomos que vai me falar que aquela molécula é um álcool, um grupinho específico de átomos que vai me mostrar que eu estou falando de um aldeído, ou de uma cetona, ou de um ácido carboxílico, certo? Esse grupo é a região de maior reatividade da molécula. Então, quando a gente fala de reações orgânicas, a gente vai ver que toda reação orgânica acontece através do grupo funcional. É muito importante a gente saber reconhecer esses grupos funcionais, certo? Bater o olho e falar, olha, nessa molécula tem um álcool, nessa aqui eu tenho um ácido carboxílico, tá? Parte mais importante, saber reconhecer os grupos funcionais. Nossa primeira função orgânica oxigenada são os álcoois, né? O álcool ele é caracterizado por ter uma hidroxila, né, um grupo OH, ligado a um carbono saturado. Portanto, um carbono que só faça ligações simples, né, entre carbonos. E ele pode ser, né, um álcool ele pode ser classificado como primário, como secundário ou como terciário, dependendo aí, né, de em qual carbono, né, está ligada a hidroxila. Se ela está ligada a um carbono primário, a um carbono secundário, né, ou a um carbono terciário. E como é que eu dou nome para um álcool, né? A nomenclatura do álcool, ela segue aquela mesma regrinha da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, contar os carbonos, ver o tipo de ligação que existe entre átomos de carbono e usar um sufixo que determina de que tipo de função eu estou falando, né? Então, o álcool segue esse mesmo princípio, né? Então, eu só vou mudar ali a terminação -ol. Né? Para hidrocarbonetos eu tinha uma terminação -o, aqui eu vou ter uma terminação -ol. Né? Então, vamos lá, ó. Hidroxila ligada a um único átomo, né, de carbono, uma cadeia que teria um único átomo de carbono. Então, esse carbono, né, carbono saturado, ligações simples apenas, metanol, né. Se eu tiver uma cadeia com 2 átomos de carbono, ligação simples, hidroxila ligada a carbono saturado, tem um etanol, né? Etanol, o álcool combustível, né? O álcool das bebidas alcoólicas também. E se eu tiver, né, mais de 2 carbonos na minha cadeia? Se a gente perceber aqui, ó, no etanol, né, tanto faz se essa hidroxila estiver ligada nesse carbono ou nesse carbono, né, ela sempre vai ter a posição 1, né? Aqui na hora de numerar as cadeias a cadeia carbônica, eu sempre tenho que deixar o menor número possível para a hidroxila. Funções orgânicas têm prioridade na numeração. Tá? Então, sempre tenho que deixar a hidroxila com o menor número possível no meu carbono. Então, aqui, né, no caso do etanol, tanto faz se eu ligasse nesse carbono ou nesse carbono, ele ia ser o carbono 1. Né? Agora, se eu tenho 3 átomos de carbono na cadeia, já começa a ficar importante, né? Qual é a posição da hidroxila? Se ela está ligada aqui no meio, se ela está ligada numa das extremidades, né? Nesse caso, ela está ligada no carbono 2 da cadeia, portanto, posso chamar essa cadeia de... Posso não, eu devo chamar essa cadeia de propan 2-ol. Preciso indicar, né, que a hidroxila está ligada ao carbono 2. Mas cuidado, pessoal,
Se eu tiver hidroxila ligada a um anel benzênico, isso não é um álcool, né? Isso é um fenol, que eu também vou chamar aqui de hidroxibenzeno, mas eu tenho um fenol, desculpa. E se eu tiver a hidroxila ligada a um carbono insaturado, eu também não tenho a função álcool, eu tenho a função enol, né? E nesse caso, a nomenclatura ela vai seguir também a mesma regra, né? Quanto a carbono, tipo de ligação e terminação ol. A diferença, então, vai ficar pelo tipo de ligação. Nesse caso, eu tenho um etenol, né? Et de 2 carbonos, en da ligação dupla e ol da função da hidroxila, né? Da função enol. Nossa segunda função orgânica é a função aldeído. E a função aldeído, ela é caracterizada por esse C-O, que a gente chama de carbonila, tá? Além de eu ter esse dupla O ligado nesse carbono, eu vou ter também um átomo de hidrogênio, tá? Então, característica do aldeído é o C-O-H, né? Eu sempre vou ter essa carbonila no aldeído na extremidade da cadeia, tá? Então, nesse caso, a posição do meu carbono, a posição da carbonila, da função orgânica, sempre vai ser o carbono 1. Eu vou começar sempre a numerar a partir do carbono da carbonila. Então, não preciso me preocupar aqui com mostrar qual é a posição. Então, a nomenclatura, então, ela fica a cargo da mesma regrinha do hidrocarboneto, agora com a terminação -al. Então, se a gente confere aqui toda a regrinha, eu tenho etanal. Aqui também, né? Começo a numerar pelo carbono 1, eu tenho uma cadeia ramificada, né? Mas eu começo a numerar pelo carbono aqui da carbonila. E na hora de dar o nome, embora, né, minha função tenha prioridade na hora da numeração, na hora de dar nome eu sempre vou começar o nome da cadeia carbônica, né, o nome da função, o nome da molécula, pelo radical, né? Então, nesse caso, eu tenho um radical metil ligado ao carbono 3. Portanto, eu tenho 3-metil, uma cadeia de 4 carbonos com somente ligações simples, e se trata de um aldeído, portanto, butanal, 3-metilbutanal. Terceira função orgânica, função cetona. Função cetona também é caracterizada pela presença de uma carbonila, mas agora esse carbono, né, duplamente ligado ao oxigênio, ele é um carbono secundário, né? Lembra que lá no aldeído ele ficava sempre na ponta da cadeia, agora aqui na cetona ele vai para o interior da cadeia, né? Então, carbono da carbonila é um carbono secundário nas cetonas. Eu posso ter, né, moléculas aí, dependendo da estrutura, do tamanho da cadeia, eu posso ter moléculas com uma única carbonila, né, ou moléculas com mais de uma carbonila. Então, eu consigo, né, fazer uma classificação aí nas cetonas entre monocetonas e policetonas, certo? Para nomear cetonas, de novo, mesma regrinha, né? Vou contar os carbonos, vou numerá-los, né? Se eu tiver uma ramificação, eu vou começar o nome da molécula por essa ramificação, vou ver quantos carbonos tem, o tipo de ligação e usar a terminação ona. Cetonas, então, vão sempre levar a terminação ona, tá? Vamos olhar para esse caso aqui, ó. Eu tenho uma cetona de 3 carbonos, portanto, prop.
uma apenas ligações simples, né? An é uma cetona carbonila aqui, né? Carbono secundário, duplamente ligado ao oxigênio aqui, então propanona, né? Propanona, pessoal, é uma cetona bem bacaninha. Ela é a menor cetona possível, né? E como eu preciso ter sempre, né, esse carbono aqui da carbonila como um carbono secundário, isso só é possível se eu tiver, né, mais de 2 carbonos. Então, propanona é a menor cetona. Ela é também aquela acetona, né, que a gente compra em mercado, em farmácia, né, para remover, para retirar esmalte das unhas, né? Então, é essa molécula aqui, molécula de propanona, certo? Bom, e no caso de eu ter mais de uma carbonila, né? No caso de eu ter mais de uma carbonila, eu preciso indicar também a quantidade, tá? Lembrando que aqui, olha, nós temos uma molécula que é simétrica, então a posição em que essas duas carbonilas estão, ela é meio óbvia, né? Como ela tem que estar em carbono secundário, então eu vou ter esses 2 carbonos aqui mais centrais, né? Com duplamente ligados ao oxigênio, né? Caso eu não tivesse, eu tivesse uma molécula maior, eu ia precisar indicar a posição também da carbonila, tá? Mas nesse caso aqui que eu tenho uma molécula pequena, né, apenas 4 carbonos e 2 deles estão duplamente ligados ao oxigênio, basta eu dizer quantas carbonilas eu tenho, certo? Então aqui eu vou chamar essa molécula de butano diona, né? Para indicar que eu tenho duas, eu vou usar, né, esse di, tudo bem? E aqui também segue a mesma regra, né? Vou indicar a posição da carbonila, porque seria uma molécula diferente se ela estivesse aqui, né? Ela poderia estar aqui, ela pode, né? Ela tá aqui, mas ela poderia estar aqui. Então, eu vou numerar, mostrar onde está o meu radical metil, está no carbono 4, dizer que eu tenho um pente an 2, né, carbonila no carbono 2, ona, 4 metil pentan 2 ona. Próxima função orgânica, função ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele é caracterizado por uma carboxila, esse grupinho aqui destacado, que nada mais é do que uma carbonila, e a esse carbono da carbonila, a gente tem uma hidroxila ligada aqui, certo? Então, carboxila, quando eu tenho no mesmo carbono aqui, que está duplamente ligado ao oxigênio, eu tenho uma hidroxila. Aqui nesse caso, né, nos ácidos carboxílicos, também sempre a carboxila vai estar na extremidade da cadeia. Então, é outra situação em que eu não preciso me preocupar em mostrar a posição da carboxila. Ela sempre vai estar ali, na extremidade da cadeia. Portanto, esse carbono aqui, ele sempre vai ser o carbono 1. Tudo bem? Os ácidos carboxílicos, né, como o próprio nome diz, eles são substâncias com caráter ácido, né, mas eles não são ácidos fortes. Eles são ácidos fracos e, portanto, eles têm aplicações no nosso cotidiano, né? Principal aí dos nossos ácidos carboxílicos, o mais clássico dos nossos ácidos carboxílicos é o vinagre. O vinagre é uma solução diluída de ácido acético, que é um ácido carboxílico, certo? Também conhecido por ácido etanóico, né? Como é que a gente dá nome para compostos, né, para ácidos carboxílicos? Eu vou usar a palavra ácido, seguir toda aquela regrinha que a gente já conhece e usar um sufixo oico, tá?
Então, aqui, ó, é um ácido carboxílico, né? Tem a carboxila aqui. 2, ligação simples. Então, é um ácido etanóico. Ácido etanóico, que é também conhecido como ácido acético, que é o nosso vinagre, certo? Bom, mesma coisa aqui, né? Tenho carboxila, portanto, ácido, é um ácido carboxílico, ligado a um anel benzeno, né? Um anel aromático. Vou chamar esse cara de ácido benzoico. Aqui também, né? Cadeia ramificada, indico a posição da ramificação, qual ramificação eu tenho, né? Qual é o radical. Vou usar toda a regrinha e terminar com oico. Não podemos esquecer que ela começa com ácido. Então, ácido 3-metilbutanoico. Os ácidos carboxílicos, por seu caráter ácido, eles podem sofrer reações químicas, né, com bases inorgânicas, como hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, né? E nesses casos, aquele hidrogênio, né, que está ali embaixo, aqui no OH, esse hidrogênio ele é substituído pelo metal da base. E aí, da mesma forma que acontece lá na química inorgânica, quando eu reajo um sal com uma base, quando eu reajo um ácido com uma base, eu formo um sal, né? Aqui acontece a mesma coisa, né? Essa substituição do hidrogênio pelo metal da base vai fazer com que essa substância que se forma seja um sal de ácido carboxílico, certo? A nomenclatura desse cara, ela segue a mesma, né, regrinha dos sais, inorgânicos. Portanto, a gente vai ver mais pra frente como é que dá nome para um sal de ácido carboxílico, tá? Já caminhando para o fim aqui, né? Falta pouco. Temos a função éter, né? A função éter, ela é caracterizada por um oxigênio aqui, né? Ligado a 2 radicais de carbono, né? Então, eu tenho um oxigênio como heteroátomo, certo? Para dar nome para os éteres, a gente segue, né, uma nomenclatura um pouquinho diferente. O éter foge um pouquinho ali daquela regra dos hidrocarbonetos, dos álcoois, das cetonas, né, dos outros. Por quê? A IUPAC recomenda que eu use como base o nome do radical, né? Então, eu vou pegar lá quem é o menor radical que esteja ligado aqui ao oxigênio. A esse menor radical eu vou dar o nome, né, a terminação oxi, e eu vou começar o nome do éter por esse radical, tá? Depois eu vou lá, qual é o meu maior radical, vou usar o nome do radical, mas colocar a terminação ano e vou terminar o nome do meu éter com ele. Então, por exemplo, aqui, se bem que aqui eu não tenho, né, uma diferença entre os tamanhos dos radicais, né, mas esse cara aqui eu chamaria de metóxi, porque ele vem do radical metil, metano, porque é outro radical metil, certo? Então, metoximetano. Né? Se eu tivesse 2 carbonos aqui, então eu teria um metoxietano, tá? Só para ter uma noção. Certo? Aqui também, olha. Aqui a gente tem um radical com 2 átomos de carbono, né? E um radical que vem aí do benzeno, né? Nesse caso, no caso do benzeno, ele mantém aqui o nome benzeno no final, tá? Ele não vira benzano. Mas
Bom, o nome desse cara, então, ele fica 2 carbonos et, né? Seria um etil, então etoxibenzeno, tá? Pessoal, importante também, né? Os éteres, eles são bastante conhecidos pelo nome usual deles. É importante a gente conhecer a regrinha para o nome usual também, né? Lembrando, a IUPAC recomenda usar oxiano. Então, metoximetano, etoxibenzeno. Benzeno foge, como eu disse. Mas na nomenclatura usual, nós vamos usar o nome do radical e para o segundo radical, né? O radical menor mantém seu nome, radical maior ele vai ser usado com o sufixo ílico. Então, vamos voltar aqui. Nesse caso, vira éter de, eu tenho 2 metis, né? Então, éter dimetílico, né? Aqui, éter etilfenílico, tá? Então, se eu estiver falando da nomenclatura oficial, vou usar menor radical terminação oxi, maior radical terminação ano. Se eu estiver falando da nomenclatura usual, vou pegar um radical, colocar sufixo ílico. Por último, mas não menos importante, nós temos os ésteres, né? O éster, ele tem lá o grupinho carbonila, ele tem o oxigênio do que seria uma carboxila, né? Mas ele tem o H, aquele hidrogênio que estava aqui nos ácidos carboxílicos, ele é substituído por um radical de carbono, certo? Então, na verdade, um éster, ele é derivado de um ácido carboxílico, só que ele tem aquele hidrogênio substituído por um radical de carbono. Como é que eu dou nome para um éster, né? O éster também, vou pegar, identificar uma cadeia principal e identificar o radical. Sempre, 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 a cadeia radical é essa que vem do ácido carboxílico, certo? Então, sempre essa daqui vai ser a minha cadeia principal. Não importa se ela é a menor ou se ela é maior, ela sempre vem do ácido carboxílico, né? E o radical, portanto, sempre é esse cara que vai estar ligado a esse oxigênio aqui, né? Substituindo aquele hidrogênio. E aí, na nomenclatura, então, né? Vou olhar para a minha cadeia principal, sempre essa daqui que veio do ácido carboxílico. Vou usar o sufixo ato, né? Vou seguir as mesmas regrinhas, mas usar o sufixo ato. Vou pegar o radical e usar o sufixo ila. Então, nesse caso, prop, propan, propanoato de metila. Era um metil, metila. Então, propanoato de metila. E aqui, etanoato de fenila, certo? E sempre vou usar essa regrinha para o éster, tá? Só, éster é uma molécula também bastante interessante. Os ésteres, eles são utilizados industrialmente como aromatizantes e como flavorizantes, né? Então, sempre que a gente vê lá aromatizado artificialmente, foi usado um éster, então, para dar aquele aroma, para dar o flavor de alguma fruta, né? Principalmente frutas, né? Então, tem o de damasco, abacaxi, banana, uva, né? Aquela balinha, o suquinho de pozinho. São, em geral, ésteres que são usados para dar aquele aroma e o flavor. Tudo bem? Só separei aqui 2 exercícios, né? Os 2 primeiros exercícios ali de aplicação. E são eles os seguintes. Primeiro da PUC, né? Mentol ocorre em várias espécies de hortelã e é utilizado em balas, doces e produtos higiênicos.
Observe a estrutura do mentol e assinale a alternativa correta. Bom, fórmula molecular do mentol C10H19O. Vamos contar? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Vamos agora para os hidrogênios, então, né? 3, 6, 9, 10. 10 hidrogênios explícitos, mas nós temos mais um aqui, 11, outro aqui, 12, 13, 14, 16, 18, 20. Portanto, C10H20 tem um único oxigênio, então C10H20O. Tá errada a. Mentol possui 3 carbonos secundários. Vamos lá, nós temos 3 aqui bem nítidos, né? 1, 2, 3. Mas esse carbono aqui também é um carbono secundário, né? Ele tá ligado a apenas 2 átomos de carbono, certo? Então, na verdade, o mentol possui 4 átomos de carbono secundário, certo? Então, tá entre possui um radical isopropil ou possui a função orgânica fenol. Bom, tá aqui, ó, radical isopropil, certo? Um radical que seria um propil, mas ele tá ligado a outro carbono por esse carbono aqui do meio, né? Então, tá aí o radical isopropil. Por que que ele não é um fenol, né? Porque essa hidroxila, ela não está ligada a um anel benzênico, né? E sim a um anel de 6 carbonos, fazendo ligações simples entre os átomos de carbono. Então, a alternativa C, mentol possui um radical isopropil. Exercício 2 da UFPR, né? Poucos meses antes das Olimpíadas Rio 2016, veio a público um escândalo de doping envolvendo atletas da Rússia. Entre as substâncias anabolizantes supostamente utilizadas pelos atletas envolvidos estão o turinabol e a mestaterona. Esses dois compostos são estruturalmente muito similares à testosterona e utilizados para aumento da massa muscular e melhora do desempenho dos atletas. Temos aí, então, né, a estrutura do turinabol, da mestaterona e da testosterona. E a pergunta é, quais funções orgânicas oxigenadas estão presentes em todos os compostos citados? Bom, cada uma das estruturas possui 2 átomos de oxigênio, né? Vamos olhar primeiro para esse aqui, ó, duplamente ligado, né, a um carbono. Nós temos aqui que o carbono está ligado nesse átomo de oxigênio é um carbono secundário, certo? Para o turinabol, para mestaterona também, olha, carbono secundário, e para a testosterona também, carbono secundário. Portanto, né, oxigênio aqui duplamente ligado a um carbono secundário, ou carbonila no meio da cadeia carbônica, caracteriza para a gente uma cetona. O outro átomo de oxigênio, né, nas 3 moléculas, ele se liga a um átomo de hidrogênio. Então, nós temos um grupinho hidroxila, né, ligado a carbono saturado, certo? Então, só tem ligações simples, independente aqui da molécula. Hidroxila ligada a carbono saturado, nós temos um álcool. Então, cetona e álcool, alternativa A. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula 4. E eu espero que vocês tenham bons estudos. Me coloco à disposição de vocês pelo Facebook, Nayara Costa, né, para qualquer dúvida, sugestão. E espero que vocês estejam se cuidando nesse momento de quarentena e logo a gente se vê, tá certo? Abraço, tchau, tchau!